Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Hoje, dia 12 de maio, uma data para mim bastante dura, porque exatamente hoje, fazem 3 anos que a minha esposa partiu para a eternidade. Eu confesso que tem sido uma luta muito grande com o luto. Não é fácil, querido, não é fácil. É uma dor que a gente não consegue expressar, não consegue falar dessa dor. Mas uma coisa me dá o consolo de que ela está na glória com o Senhor. Isso para mim é o consolo. Lembrando que hoje, às 10 horas da manhã, também teremos nosso culto, o culto da família, aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Nós estamos localizados na Rua 555, Parque Novo Mundo, aqui na cidade de Limeira. Então, tu é meu convidado para estar aqui, traga tua família, vai ser um dia maravilhoso, um dia de muita bênção, uma manhã assim muito abençoada. O maná de hoje está no livro de João, capítulo 5, nós vamos ler alguns versículos e comentar sobre esses versículos. Essa raspinha na garganta ainda não passou. A partir do versículo 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhes poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer nada. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há muitos que testificam de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Amados irmãos, a profundidade da palavra de Deus, eu fico muitas vezes abismado, assustado com a revelação do Espírito Santo. Jesus está dizendo assim, porque como o Pai tem vida em si mesmo, Deus não tem princípio e não tem fim. Ele é a própria eternidade. Deus é a própria eternidade. E aprove o Senhor a sua grandeza, a sua bondade, o seu amor, compartilhar tudo isso conosco. Compartilhar toda essa maravilha conosco. E colocou dentro de cada um de nós, de cada ser humano, a eternidade. Ele colocou em cada ser humano a eternidade, por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus disse, Jesus é o unigênito do Pai, o primogênito entre os homens, unigênito do Pai, ou seja, o único Filho de Deus, que se tornou filho dos homens. Por que filho do homem? Para que ele pudesse nos representar, para que ele pudesse resgatar, para que ele pudesse destruir as obras malignas das trevas. Por isso que ele diz, e deu, olha o que ele fala aqui,
também ao seu Filho a vida em si mesmo, para destruir as obras do inferno, para destruir as obras malignas de Satanás. Ó versículo 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora, aliás, versículo 27, e deu-lhes poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Deu-lhe poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Deus deu o governo da terra para o homem, lá no Éden. Deus deu o governo da terra para o homem. O homem, ele estava incumbido de exercer o governo de toda a terra. De toda a terra. Satanás, ele tinha sido lançado dos céus. Ele estava na terra. Porém, ele não tinha poder sobre a terra. Ele tinha que ter autorização do homem para exercer domínio sobre a terra. E foi o que aconteceu. Lá no Éden, através da sutileza de Satanás, ele induziu ao homem, acabou tomando o governo da terra para ele. Se tornou o Deus desse século, o príncipe das trevas, que governa toda a terra. Agora, para resgatar isso de novo, teria que ser alguém semelhança de Adão, exceto no pecado. Ou seja, Jesus teria que nascer em carne, nascer de uma mulher, não da semente humana. E ele teria que vir como homem, não como Deus. Embora ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem. E ele tinha que fazer isso como homem. Por isso que aqui ele está dizendo, no versículo 27, e deu-lhes o poder de exercer juízo, porque é filho do homem. O juízo não é para julgar a humanidade, o juízo para julgar as obras malignas das trevas, o juízo para julgar o pecado. É isso que Jesus teve como homem. A autoridade, ele tinha que ter essa autoridade como homem para restituir novamente, ao homem a imagem e semelhança de Deus. Para nos levar novamente ao Éden, ao lugar de comunhão com Deus, aonde foi o lugar da queda. Então, dando para perceber a profundidade, eu vou correr um pouco no texto, porque o texto é muito profundo, querido. Eu gastaria horas aqui só nesses 2 versículos, mas senão vai ficar muito longo o texto. Eles assim, não vos maravilheis, isso ele falando com os judeus que resistiam a ele, os judeus que os condenavam, os judeus que eram contra ele. Então ele diz assim, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz. Vai ouvir a voz de quem? Do Filho do Homem, a voz de Jesus. Isso quando? Quando ele vier em glória, na ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos, os túmulos vão se abrir. Todos que estão ali ressuscitarão, todos. Pastor, aqueles que foram queimados, vai ressuscitar da mesma forma. Aqueles que morreram afogados no mar, que não se acharam, vai ressuscitar da mesma forma. Aqueles que nessa tragédia do Rio Grande do Sul, que ficaram soterrados, que ninguém vai ressuscitar da mesma forma. Todos ressuscitarão. Todos ouvirão a voz do Senhor. Todos. Agora, preste atenção, queridos. Preste atenção aqui agora. Eu já ministrei acho que umas 2 ou 3 vezes a esse respeito. Não é brincadeira. Nós não somos o acaso aqui. Nós estamos aqui por um propósito de Deus.
E Jesus veio para realizar esse propósito. Olha o versículo 29. E os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna. Para a vida, aliás, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida. Tá certo? E os que fizeram mal ressuscitarão para a condenação, para a morte eterna. A morte não é morrer, a morte é separação completa de Deus. Aquilo que já falei várias vezes, o corpo ele vive, aliás, o corpo ele não sobrevive sem a alma sobrevive sem o corpo, certo? A partir do momento que houve a morte, a alma sai do corpo e ela sobrevive. O corpo não, vai virar pó. Tá certo? Tá dando para entender, querido? E aqueles que fizeram bem, aceitaram Jesus, fizeram uma decisão por Jesus, viveu uma vida de santidade, procurou viver uma vida de santidade, fazendo bem, não guardando rancor, não guardando mágoa, não guardando ressentimento, amando, perdoando. Esses ressuscitarão para a vida eterna, com o Senhor na glória. Com o Senhor na glória. E receberão um corpo glorificado igualzinho de Jesus. Da mesma forma. E os que fizeram maus, não aceitaram Jesus, rejeitaram a Cristo. Rejeitaram a Cristo. Não aceitando. E fizeram mal, guardou rancor, guardou ódio, vingança, palavrões, enfim, mas aí vai uma série de coisas. Não aceitaram uma conversão, ressuscitarão para condenação eterna. Condenação eterna. Um corpo putreficado, um corpo queimado, da forma com que o corpo foi na sepultura, vai ressuscitar daquele jeito. Todo cheio de bicho, e ali vai ser lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente por toda a eternidade. Aí não é mais 50 anos, 100 anos, por isso que eu tenho falado, querido irmão, querido amigo, minha amiga, é o momento de decisão, se decidir por Jesus. Eu nunca falo de uma religião, eu não uso proselitismo, embora eu pastoreio um grupo pequeno da Igreja Apostólica Fonte da Vida. Mas a Igreja Apostólica Fonte da Vida, o pastor Escolinho, o bispo Antônio ou César Augusto, nosso apóstolo Augusto, não tem poder de tirar a salvação. Não tem poder. Somente Jesus Cristo. Quando tu faz uma decisão por Jesus, a igreja é dele, e passa a frequentar uma igreja onde tem a palavra, onde te leva ao arrependimento, aí tu vai ter a vida eterna com Jesus. Eu preciso terminar aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Um domingo abençoado e uma semana ricamente maravilhosa, abençoada em nome de Jesus.